Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro dos pequenos grupos da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Para nós é uma alegria enorme ter você participando dos nossos grupos. Que bom que você está engajado participando dos nossos pequenos grupos. E hoje nós vamos continuar o estudo do livro Mundo Plural, escrito por Timothy Keller e outros autores. E hoje o nosso tema o tema do estudo de hoje é construtor de pontes, baseado no capítulo de mesmo nome. Por isso nós vamos conversar um pouquinho sobre construção de pontes. Claro que não pontes físicas, mas pontes relacionais, não é mesmo? A construção de pontes relacionais se parece muito com a construção de pontes físicas e é algo que requer três coisas: inovação, investimento e um olhar atento para essas estruturas que devem suportar o processo do tempo, o teste do tempo. E tal como a ponte física, as pontes relacionais, elas também precisam de ancoragem, né? E existem dois pontos diferentes de ancoragem para você manter uma ponte relacional em pé. A primeira tem a ver com a fé e com os valores, né, da pessoa que você está ali se relacionando. E a segunda tem a ver com os melhores interesses para o próximo. Veja só, né? Então, na fé e nos valores da pessoa e nos melhores interesses que você tem para aquela pessoa que você está se relacionando, construindo uma ponte. Bom, construir pontes, queridos, significa cultivar uma mentalidade que nos permita absorver a dissonância cognitiva, ou seja, significa ter uma mentalidade que nos permite absorver as diferenças de maneira, na forma de pensar, na maneira de interagir com o mundo, bem como, né, equilibrar os interesses ou as complexidades conflitantes. Ou seja, significa você aprender a equilibrar ali as diferenças, né, os interesses, os conflitos, e tudo isso para gerar um bem-estar em nós, mas também um bem-estar nos outros. E aí você vai mantendo esta ponte. Bom, e existem alguns elementos que são essenciais para a construção de pontes relacionais. E eu quero rapidamente aqui mencioná-los. O primeiro deles é o respeito, né? Não é possível construir pontes se não existir um interesse genuíno, verdadeiro, em conhecer e compreender a pessoa que está do outro lado do abismo, né? O abismo que nós desejamos atravessar. Então, esse interesse ele deve culminar em respeito. Construir pontes no mundo plural é um desafio. E nós nos deparamos nesse mundo com pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes interesses. Então, a primeira coisa que precisa existir é o respeito. Eu posso até não concordar com o seu pensamento, com a sua visão, contudo, eu respeito a sua posição. Então, nós começamos a atravessar o abismo. O segundo ponto, muito importante, é o respeito, é a humildade. Então, se nós queremos construir pontes relacionais, nós precisamos praticar, exercitar, viver a humildade. O construtor de pontes deve se esforçar para aprender, né? E isso requer, então, uma abertura, né? Uma abertura, né? E uma pergunta deve estar na nossa mente: o que eu não sei? E o que eu poderia aprender com esta pessoa? O que eu posso aprender com essa outra pessoa, a pessoa que está do outro lado deste abismo relacional? Então, por isso é importante ter em mente que sempre que eu me aproximo de alguém ou de algum problema, presta atenção, preciso me lembrar que não saberei tudo à primeira vista e que aprenderei coisas futuramente. Então, sabe aquela expressão que diz assim, que a primeira impressão é a que fica? Na verdade, essa expressão não é totalmente verdadeira, porque a primeira impressão não é a que fica. Quando você desenvolve um relacionamento com pessoas, ao desenvolver, ao caminhar com as pessoas, você vai aprendendo muito mais sobre elas. E na minha experiência como pastor, eu aprendi isso, que a primeira experiência não é a que fica,
que no relacionamento com as pessoas você pode descobrir, né, outras facetas daquela pessoa. Surpresas boas e surpresas não tão boas. Então, quando você vai construir pontes, você precisa entender o que eu não sei, né, a respeito dessa pessoa ou desse problema e o que eu poderia aprender, tá bem? Então, as primeiras impressões talvez sejam verdadeiras, é o que diz aqui, né, o autor, mas quase sempre, e eu concordo, são incompletas. A humildade não requer uma concordância de ponto de vista. Então, ser humilde não significa concordar com o ponto de vista. Porém, requer paciência e tolerância para ouvir. Então, isso se chama empatia. A empatia faz parte disso, né? A capacidade de sentir como seria sentir e pensar no lugar da outra pessoa. Então, um outro elemento muito importante é a humildade, queridos. A humildade é fruto da lembrança da grandeza de Deus, da sua misericórdia para comigo. Todo bom cristão deve ser humilde. Todo bom cristão precisa ser humilde, porque a humildade é uma marca do caráter de Cristo. A humildade é uma marca, é um dos ramos do fruto do Espírito Santo, a humildade. Então, nós, para construirmos pontes relacionais, atravessarmos abismos relacionais, precisamos construir pontes. E para isso, nós precisamos de humildade. Mas um outro elemento muito importante é a confiabilidade. Construtores de pontes devem ser dignos de confiança. A confiança se constrói pela ação consistente e pela apresentação de resultados combinados. Ela se constrói quando eu me preocupo com alguém, com o seu bem-estar e a sua dignidade, mesmo que a pessoa não esteja perto de mim. Então, queridos, se nós queremos construir pontes relacionais, atravessando abismos relacionais, nós precisamos ser pessoas confiáveis e construir uma relação, um ambiente de confiança. Então, a confiança é algo que se leva tempo. A confiança é construída através de uma ação consistente, persistente e longa. E também nesta construção você apresenta resultados. Olha, eu sou uma pessoa confiável, né? Então, a confiabilidade não é construída, presta atenção, falando-se pelas costas de alguém, tampouco agredindo a sua reputação, mas sim investigando-se todos os fatos antes de emitir uma opinião publicamente. Construirmos a confiança ao conceder a alguém o benefício da dúvida. Ou seja, não há como nós construirmos confiabilidade, uma relação de confiança com alguém, se nós vivemos falando mal daquela pessoa pelas costas, se temos, né, uma ação dupla, né? Não. Antes de qualquer coisa, é conhecer, investigar, desenvolver um relacionamento de respeito, de humildade e conhecer aquela pessoa. Ter uma relação honesta, né? A confiabilidade, então, é um elemento muito importante para se construir pontes neste mundo plural que nós vivemos. Mas um outro elemento essencial para a construção de pontes é o amor. Construir pontes em si mesmo é um ato de amor. Primeiro, é um ato de amor ao próximo, né? E também é um ato de amor a Deus e amor à paz. Então, quando Jesus foi questionado, né, pelos fariseus, Senhor, qual é o grande mandamento? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós queremos construir pontes, nós precisamos exercitar o amor. Contudo, queridos, preservar uma atitude de amor no mundo de hoje, requer mais do que força de vontade. Por quê? Porque requer de nós também o poder do Espírito Santo, uma vez que tentar construir pontes entre abismos profundos relacionais resulta em medo, né? Medo de entender errado a pessoa que está do outro lado, medo de gente poderosa e irada que discorda dos esforços
da construção de pontes, medo de prejudicar ou de perder a sua reputação. E quando você, de repente, está construindo pontes com pessoas que estão do outro lado de um abismo social, relacional, cultural, talvez a sua reputação esteja em jogo. E isso pode trazer medo. Mas, no entanto, a Bíblia nos lembra que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Então, este amor, ele precisa fazer parte da nossa vida. E como que esse amor se parece, né? Bom, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, né, quando Paulo faz aquela descrição ali do amor, que é, na verdade, a descrição do próprio Cristo, né? O amor, ele jamais desiste. O amor, ele se preocupa com os outros mais do que consigo mesmo. O amor não é invejoso e nem controlador. O amor não é arrogante ou egoísta. Essas são características do amor que vem de Deus. Amar a Deus e amar o próximo não é uma sugestão bíblica, né? Mas é sim um imperativo da vida cristã. Então todo bom cristão, ele desenvolve frutos de amor, ele ama o seu próximo. Então se você é um cristão verdadeiro, que vai morar no céu, você ama, você desenvolve os frutos ali, o fruto do Espírito, e você ama o próximo, né? Então o amor na vida cristã não é uma opção, mas é um imperativo. Nós somos chamados por Deus para amar as pessoas. Então os construtores de pontes precisam desenvolver o autoconhecimento para saber se estão agindo por amor aos outros ou por um sentimento de medo daquilo que poderiam perder, não é mesmo? E é neste ponto que é essencial ter uma comunidade de fé e de práticas sérias com boa saúde espiritual. Então nós, como seguidores de Jesus, como bons cristãos, nós precisamos sempre avaliar. Eu estou agindo na minha vida relacional pelo medo da minha reputação, pelo medo do ridículo ou por amor? Eu estou agindo conforme Jesus me ensinou, amando as pessoas, ou estou agindo por medo? Então isso é muito importante. Mas, finalmente, queridos, eu quero dizer para vocês que essas três características, essas três não, né? Me perdoa. São quatro características, fazem parte da construção de pontes. Mas, concluindo, queridos, construir pontes como imitação a Cristo, de amar o próximo, é mais fácil quando as diferenças são poucas, né? Então, construir pontes imitando este amor de Cristo ao próximo é mais fácil quando as diferenças são pequenas, né? Amar o próximo é mais fácil quando não há questões controversas entre as duas partes, entre vocês. Amar o próximo é mais fácil quando o estilo de vida da outra pessoa combina com o seu. É mais fácil. Amar o próximo é mais fácil quando a outra pessoa tem a mesma crença que você. Quando a outra pessoa vota no mesmo candidato que você. Quando a outra pessoa faz compras no mesmo lugar onde você faz compras. Quando a outra pessoa tem o mesmo poder econômico que você e manda os seus filhos, né, os filhos dela, para a mesma escola que você manda seus filhos. Quer dizer, quanto menor a distância entre você e a outra pessoa, é mais fácil construir uma ponte, né? Evidentemente. E é por isso que nós temos pontes, a maioria das pontes, com pessoas que são muito parecidas conosco. Porém, queridos, a maior necessidade de construção de pontes, porém, está onde a separação é maior, né? Está onde a separação é maior. Naquilo que você não entende na outra pessoa ou quando sente que ela pode ser sua oponente ou até mesmo alguém que o odeia. Contudo, por mais difícil que seja amar o nosso próximo, isso não nos livra de amá-lo. Então, nós vivemos num tempo de muita polaridade de ideias e em vários aspectos.
dentro da teologia, passando pela visão das coisas cotidianas, chegando até a política. Mas nós, como cristãos, nós fomos chamados para proclamar o amor de Deus. E nos ambientes onde as distâncias são maiores, os abismos são mais profundos e as distâncias são mais longas, exatamente nesses lugares onde nós mais precisamos construir pontes. E quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós vemos que Jesus, ele atravessou abismos imensos, primeiro para nos reconciliar com Deus. Ele atravessou o maior abismo de todos para nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando ainda éramos inimigos de Deus, ele nos amou. Ele atravessou esse abismo tremendo para nos reconciliar. E ele, enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, ele provou, o valor de construir pontes e foi acusado de glutão, foi acusado de andar com pecadores, com prostitutas, com pessoas que não mereciam, conforme aquela cultura, estar inseridas na sociedade. Mas Jesus diz, eu vim para esses, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que não conhecem a verdade, eu vim para aqueles que precisam ser curados, eu vim para aqueles que são cegos. Então, nós temos esse desafio como cristãos de amar o nosso próximo, ser imitadores de Cristo. Então, nós precisamos lembrar que nós somos amados por Deus, mas todos aqueles que foram amados por Deus têm uma missão, amar ao próximo e apresentar o amor de Deus ao próximo. Bom, é esse o estudo de hoje. Eu espero que Deus abençoe muito você, a sua vida, e agora você terá um momento aí de discussão, de reflexão com o seu líder de grupo, com o seu facilitador, para debater um pouquinho sobre esse tema, construtor de pontes. Deus abençoe, queridos, um grande abraço e até o próximo estudo.